Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E agora, nesse momento, nesta aula de hoje, nós vamos estudar a gramática, os termos integrantes da oração, a continuação que vocês vão encontrar no módulo 17 de vocês, tá certo? Então, de acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, né, as classificações aí dos termos integrantes é o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. O objeto direto e o objeto indireto nós já estudamos, tá certo? Mas só revisando, o objeto direto é aquele que pede complemento de um verbo transitivo, né? Transitivo direto. E o indireto do verbo transitivo indireto. Normalmente, quando é um objeto direto, ele vai pedir o que? Por exemplo, ele busca o que? A paz. Então, a paz é o objeto direto, tá? E toda vez que tiver preposição, que é a pergunta de que, ele precisa de ajuda. Esse de é uma preposição, tá certo? Então, de ajuda, objeto indireto, tá bom? Então, olha só, toda vez que a gente vai estudar objeto direto e indireto, nós precisamos estudar a transitividade verbal. Se esse verbo é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, ou até ele pode ser transitivo direto e indireto, os dois ao mesmo tempo. Gostaria que vocês acompanhassem aí na telinha aí esse rápido resumo aí, né, desse conteúdo aí que já foi estudado. Ok, pessoal? Então, vamos lá, rapidão, só revisando o que nós já aprendemos, tá, nas aulas anteriores, que é complemento verbal, certo? Então, é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ou seja, aquele verbo que precisa de complemento, transitivo direto e transitivo indireto, certo? Que é o que vai ser chamado de objeto direto, porque ele faz parte de um transitivo direto, como está aqui em cima, simples assim de entender, e um objeto indireto, que é o que está aqui em cima também, simples e fácil de você entender. Vamos lá, rapidão. Aqui embaixo, o objeto direto, ele completa o sentido de um verbo transitivo direto, sem se ligar a ele por preposição necessária. Por exemplo, a pergunta é o que, tá? Então, sempre quando você perguntar para o verbo, né, como nós vamos ver aqui nos exemplos, e der certo, por exemplo, o que, então ele é um objeto direto, como eu já ensinei para vocês. Eu comi. Eu pergunto o que ou de que? Qual que combina mais? Eu comi o que ou eu comi de que? O que? Então, eu comi churrasco na festa. Então, churrasco na festa, eu vou ter aqui um objeto direto. Aí, se eu perguntar aqui, esse verbo, comi, ele é o quê? Ele é um verbo transitivo direto, tá? Como vocês podem perceber aí. Tudo bem? Então, agora vamos para a segunda frase. Ela quebrou. Quem quebra, quebra o quê ou quebra de quê? Então, a pergunta é o quê? Então, quebrou o vaso da escola. Então, vejam bem. O vaso de decoração da escola é objeto direto. Quebrou é o verbo transitivo direto, tá? Então, veja como é fácil. E ela é o sujeito. Muito bem. Aí, agora vamos para o objeto indireto, rapidão. O objeto indireto complementa o sentido de um verbo transitivo indireto ligado a ele por meio de uma preposição necessária. Então, sempre vai ter uma pergunta com uma preposição, como a, de, com, em, para, entre outras, regida pelo verbo. Mas a maioria dos casos vai ser, né, dos exemplos, pela preposição de. Então, vejam bem. Ele necessitou de ajuda. Nesse caso que tem o de, a pergunta seria, ele necessitou de que, ou ele necessitou do que, ou ele necessitou o que, tá? Então, como já tem o de, então a pergunta mais óbvia seria do que. Logo, vou dizer que de ajuda é objeto indireto. O verbo necessitou é um verbo transitivo indireto e ele é o sujeito. Vamos para debaixo aqui. Lembrei-me de, quem se lembra, lembra o que ou lembra, nesse caso aqui, de que, tá? Como já tem o de, aqui como vocês estão vendo, então
Ele lembrou de quê? Lembrou de estudar ontem, tá? Então, estudar ontem é o objeto indireto, tá? E lembrei-me é o verbo, tudo bem? E onde está o sujeito? Aqui, no me, tá? Seria eu lembrei-me, né? Nesse caso, eu lembrei de estudar ontem. O que é o mais correto aqui é ele estar aqui logo após o verbo. Nunca começa com, né, o pronome me no começo de frase. Tudo bem? Então é isso aí. Agora vamos para cá, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Complemento verbal é diferente de complemento nominal. Nós já estudamos os complementos verbais. E quem são os complementos verbais? Né? É o objeto direto e o objeto indireto, tá bom? Porque eles complementam um verbo. Ou seja, aquilo que complementa o verbo eu chamo de objeto direto ou objeto indireto, dependendo da situação da frase, certo? Que é diferente de um complemento nominal. Como o próprio nome já diz, ele vai completar um nome. Mais à frente, tá? Na nossa aula, nós vamos estudar especificamente o complemento nominal. E agora, dando seguimento ao nosso conteúdo, o próximo tópico que iremos ver é o predicativo do objeto, tá certo? Então, o predicativo do objeto, ele é uma característica do objeto, tá certo? Então, eu vou ter o objeto e logo em seguida, depois do objeto, eu vou ter uma outra característica dele, tá certo? E aí, essa característica, que normalmente funciona como adjetivo na morfologia, né? Aqui na sintaxe nós vamos chamar de predicativo do objeto. Veja um exemplo. Muitas pessoas consideram o interior do país. Considera o quê? O interior do país. Isso aqui é um objeto de que tipo? Direto. Muito bem. Olha só. Consideram o interior do país. Consideram o quê? O interior do país. É como se fosse uma outra pergunta dentro do objeto. Aí, a característica deste objeto, que é um bom lugar, eu vou chamar de predicativo do objeto, tá bom? Então, em outras palavras, o que é predicativo do objeto? Ele é uma característica específica, é como se fosse um adjetivo para qualificar, né, dentro da morfologia, do objeto direto. Então, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, tá? Ele não, necessariamente ele não define se é direto ou indireto, pode ser um dos dois. Eu vou chamar de predicativo do objeto, tá certo? Então, olha só, o presidente trata os funcionários da empresa como verdadeiros amigos. Então, vamos lá. O presidente trata o quê? Ou quem? Né? Os funcionários da empresa. Esse aqui é o objeto direto também, tá bom? Por que é objeto direto e não indireto? Porque quando é indireto, a pergunta é de quê? Com a preposição de, e não o quê? Ou então para quê, tá certo? Então, olha só. Trata os funcionários da empresa, como é a característica que eles tratam, né, que eles são tratados, qual é essa característica aí desse tratamento aí dos funcionários da empresa? Como verdadeiros amigos. Então, novamente, esse como verdadeiros amigos é uma consequência, ou seja, é uma característica, né, do que está anteriormente dito, que é o objeto direto. Que é o objeto direto, os funcionários da empresa. Logo, como verdadeiros amigos, eu vou chamar também de predicativo do objeto. Agora, dando seguimento, de fato, como eu disse para vocês que veremos mais à frente, nós vamos agora para o complemento nominal, tá bem? Então, o complemento nominal, ele é o termo preposicionado que completa o sentido de um nome, né? Por isso que é um complemento nominal. E esse nome, ele pode ser um substantivo, tá? Como vocês estão vendo aqui. Substantivo, adjetivo ou advérbios, tá certo? Então, vamos ver aqui. Olha só, exemplos. Um entrave ao desenvolvimento do país. Vejam bem, depois de entrave, qual é o complemento? Ao desenvolvimento do país. Só que entrave é o quê?
o entrave ou um entrave é um substantivo, tá bem? Então, deixa eu colocar aqui embaixo, fica melhor. Ó, é um substantivo, como vocês podem ver, isso é um substantivo, tá? Então, depois de um substantivo, o que vem como complemento eu chamo de complemento nominal. Afinal de contas, o substantivo ele é um nome, tá? Então, olha só. O desenvolvimento do país. Complemento nominal, tá bem? Então, olha só. Frase 2. O desenvolvimento do país, tá? Então, o desenvolvimento, se eu falar só o desenvolvimento, fica faltando alguma coisa, não é verdade? Eu chegar aqui e falar o desenvolvimento. Vou perguntar de o que ele está falando, né? Então, olha só, o desenvolvimento do país. Então, do país é o complemento de desenvolvimento. Vamos lá, desenvolvimento é o quê? Substantivo. E do país, aqui neste caso, vai ser um complemento nominal, tá certo? Novamente, veja como é fácil, veja como é tranquilo. No exemplo 3, a consolidação da democracia. Novamente, consolidação também é uma classe gramatical do substantivo. E da democracia é um complemento de consolidação, tá bem? Então, esse complemento de consolidação, que é um substantivo e é um nome, eu vou chamar de complemento nominal. Então, olha só. Vejam bem, agora que nós terminamos o complemento nominal, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Nós vamos ver o agente da passiva. Então, vejam bem. Agente da passiva é o termo que na voz passiva analítica se apresenta como sintagma que corresponde ao sujeito da oração na voz ativa. Normalmente, quando tem a terminação por alguém, pelo ou pela, né? Eu vou ter aqui um agente da passiva, vou mostrar para vocês, tá? Então, antes de falar o que é o agente da passiva, vamos entender que passiva faz parte da voz passiva. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Existe a voz ativa, existe a voz passiva e a voz reflexiva. Vamos lá. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação, enquanto na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Vejam bem, olha só. Ele está caminhando. Ele está caminhando é uma ação. O sujeito pratica uma ação. Voz ativa, ou seja, um movimento ativo. Aí, vamos ver uma outra frase. Ele caiu ele foi picado pela abelha, né? Ele foi picado pela abelha. Nesse momento, o sujeito ele sofre uma ação, não é verdade? Então, essa forma dele sofrer a ação é o que faz eu chamar de voz passiva. Pela abelha seria o agente da passiva. Ou seja, quem foi o agente que prejudicou, quem foi o agente que fez, que transformou aquela situação numa situação ruim. Né? Então, pela abelha, normalmente pela, por, né? Ou por algo, ou por alguém, ou pelo algo, pelo alguém, né? Vai ser a voz, o que nós chamamos, na verdade, de agente da passiva, tá bem? Então, olha só, vejam bem, o exemplo aqui na voz ativa. Todos os alunos leram o livro. Todos os alunos leram o livro. É uma coisa ativa, é uma voz ativa, tá bom? Então, olha só, na voz passiva, o livro foi lido por todos os alunos. Ou seja, o livro, ele sofreu a ação, entre aspas, né? Ele sofreu a ação. O livro é o sujeito, tá bom? Então, o livro foi lido por todos os alunos. Logo,
por todos os alunos daqui de por até todos os alunos, eu vou chamar de agente da passiva, ok? Então agora neste momento vejamos outros exemplos, né, de agente da passiva. Então vamos ver as vozes verbais, elas indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Facilitando aqui para vocês, a voz ativa é sempre quando o sujeito ele faz a ação. Exemplo, Bob Esponja fez o trabalho. Na voz passiva, o sujeito ele recebe ou sofre a ação. Exemplo, o trabalho foi feito pelo Bob Esponja. O sujeito é o trabalho, então ele recebeu uma ação. A voz reflexiva, ele faz e recebe ao mesmo tempo. Machucou-se trabalhando. Agora é hora de testar o seu aprendizado. Vamos lá. Indique a voz do verbo presente na oração. Letra A. Bob banhava-se para a festa. Veja, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Qual é a resposta? Muito bem. Letra B. Bob chegou atrasado. Qual é a resposta? Ele está praticando, ele está fazendo uma ação ou ele está sofrendo uma ação? Voz ativa, muito bem. Na letra C, o convite foi entregue para Bob. A ação foi recebida ou foi feita? Então, nessa última aí, nós vamos ter voz passiva. É isso aí. Nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês também tenham entendido. Não esqueça de dar like no vídeo. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.